Amém? Vamos lá então, Atos 2, capítulo 42. Posso ler? Pode ler. Vou ler. A que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43 também? Não, só 42. Então aqui, esse texto, né, de Atos capítulo 2 está falando do momento, né, em que a igreja começou a crescer, os primeiros irmãos começaram a chegar e depois daquele avivamento, né, do evento lá do Pentecostes, a igreja estava crescendo, se multiplicando, e aqui diz que eles se dedicavam, né, à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, né, e às orações. Então aqui nós vamos ver 4 fundamentos da igreja primitiva que aparece nesse versículo, né? 4 fundamentos da igreja primitiva. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, né? Visto que os apóstolos, né, foram homens que conviveram com Jesus Cristo em seu ministério, né? Eles eram alunos direto de Cristo e eles tiveram, né, ensinamentos singulares, né, coisas que eles aprenderam ali no dia a dia. Imagine como seria, né, conviver com Jesus de manhã, tomar café com ele, né, caminhar com ele durante o dia. Então, coisas ali que eles aprenderam observando, vivendo, né, no dia a dia. E aí aqui está dizendo a doutrina dos apóstolos. Por que não dizer a doutrina de Jesus Cristo? Realmente é a doutrina de Jesus Cristo. Porém nós vemos que Deus, ele tem prazer em compartilhar com os seus aquilo que ele está fazendo. Em toda a história, né, Deus, ele levanta homens, mulheres, né, para compartilhar aquilo que ele está fazendo. Deus não faz nada sozinho, não que ele não possa, mas porque é a forma que ele optou em fazer. E nós vemos Deus falando isso através de Moisés também, né? Deus não fala lá que a lei de Moisés, por que não fala a lei de Deus? Se foi Deus que revelou a Moisés e que deu a ele toda a lei, mas é conhecida como a lei de Moisés, o ensinamento de Moisés, sendo que na verdade foi Deus quem falou. Assim como os profetas, né, que Deus usou, e nós temos a referência de homens e mulheres. Então Deus nos chama para ser referência, né, sobre essa terra. E aí nós entendemos quando Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então dizer doutrina dos apóstolos é como Paulo dizer, olha, imitem o que eu faço, assim como eu imito Cristo. Gente, isso é muita responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade que nós devemos assumir, sermos referência, poder dizer para as pessoas, ó, olha o que eu estou fazendo e pode fazer, porque eu estou fazendo o que Cristo faria. Então, primeiro princípio, né? A doutrina dos apóstolos, né? Se colocar realmente como referência. Já pensou? Alguém disser, né? É a doutrina do Will, né? A doutrina da Amanda, a doutrina da Mislene, da Silene. Realmente é uma responsabilidade, né? Falar, não, essa pessoa ela vive tão perto de Cristo, né? De Jesus, que nós podemos tê-la como referência. Então nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Se sem nós termos essa consciência, nós já somos olhados dessa forma, né? As pessoas já nos enxergam assim, elas já nos avaliam assim, aqueles que não são cristãos e sabem, né? Ficam sabendo, né? À medida em que caminham conosco que somos cristãos, eles já estão olhando para nós, né? Então aqueles que estão perto do Senhor Jesus Cristo, né, sempre vão ter um coração cheio de alegria, e no falar sobre a salvação, sobre a cruz, sobre o Calvário, vão falar da importância de amar, a importância, né, de se doar. E por quê? Porque nós temos um relacionamento com Cristo e aí esse relacionamento é manifesto através das nossas vidas.
Segundo princípio aqui é a comunhão. Olha que poderoso, gente. Fala de doutrina, de pessoas que viveram com Cristo e no mesmo nível aqui, né? Fala a doutrina e a comunhão. Nós vemos como é importante a comunhão, né? Estar junto, saber conviver, porque o nosso grande desafio é conviver. Pessoas imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas, né? E a palavra nos diz que nós só podemos ter relacionamento com Deus se nós tivermos relacionamento com pessoas. Não vale nada termos a doutrina e não aplicá-la nesse convívio, né? Na comunhão uns com os outros. Comunhão vem do grego koinonia, que significa compartilhar ou fazer com que compartilhe, né? É o compartilhar as alegrias, compartilhar as tristezas, compartilhar, né, na necessidade, compartilhar nossas finanças, é viver juntos. É tão poderoso, gente, a comunhão, que Deus diz que não é possível amar a Ele sem amar ao próximo. Então não é possível nos relacionarmos com Deus sem nos relacionarmos com pessoas. Então aí nos dá a ideia, né, de nos reunirmos como igreja, de estarmos sempre unidos com o mesmo propósito. Havia um laço que os mantinha cada dia mais unidos. Esse laço era Jesus. Eu ouvi algo poderoso esses dias, né, sobre a comunhão. O que é a comunhão da igreja? É aquilo que eu tenho de Cristo na minha vida com aquilo que a Juliana tem de Cristo na vida dela. Por isso que é comum, né? É aquilo que nós temos em comum. O pouco, né, que eu tenho de Cristo, ou muito que eu tenho de Cristo em mim, que vai ter comunhão com aquilo que você tem de Cristo em você. A igreja se reúne para compartilhar Cristo. Por isso que nós nos esvaziamos de nós mesmos, né, para compartilharmos o Cristo que está dentro de nós. Recebemos nas nossas experiências, na nossa transformação de vida, um pouco mais de Jesus, e quando nós unimos aquilo de Jesus que está em mim, vai se unir aquilo de Jesus que está em você, e aí nós teremos comunhão. É uma comum união, e o que nos torna comum, o que nós temos de comum como igreja é Cristo em nós. Amém. O terceiro, né, que diz aqui, é o partir do pão. Né? O pão nesse versículo aqui está demonstrando a Santa Ceia, simbolizado, né, que todos daquela igreja primitiva estavam num só corpo, unidos, né, unidos no Messias, unidos em Cristo, no partir do pão. Por isso que é tão sério a cerimônia, né, de Santa Ceia. Por isso que nós preparamos, nós refletimos, para que não tenhamos nada contra o outro. Olha que poderoso isso, gente. A reflexão que nós fazemos antes de tomar a ceia é saber se há algo que está prejudicando o meu relacionamento com o outro. Para que eu participe da ceia, eu tenho que estar bem com as pessoas, com o próximo, para que eu possa estar bem com Deus. Para partilhar o pão. É algo poderoso que Jesus nos deixou, que nos dá essa disciplina, né, de resolver as coisas, de resolver as pendências, de realmente podermos ter paz com todos, como diz a palavra. E o quarto, né, princípio é a oração, né? A oração que nos leva, né, a conversar com Deus, né, que nos leva a ter um relacionamento mais perto com Deus. São princípios, né, que nós vemos nesse versículo, que mostra como os nossos irmãos faziam no princípio, que não é diferente do que temos que fazer agora. A doutrina dos apóstolos, né, os mandamentos de Jesus. Jesus disse que ninguém pode segui-lo se não cumprir os seus mandamentos. E todo aquele que o ama, ele realmente vai observar os mandamentos do Senhor. Segundo, a comunhão que nós temos uns com os outros, que nos faz viver em família. Terceiro, o partir do pão, saber que somos um corpo.
cada um na sua função, cada um com seu dom, nós nos complementamos. Olha só, eu preciso de você e você precisa de mim, e isso dá um corinho, né? Dá. Um corinho. E nós precisamos de Cristo, o Cristo que está em nós. E por fim, a oração, né, que nós já vamos para esse momento de oração, que é tão importante participarmos, né, termos esta comunhão com Deus através da oração. Não tem por onde fugir, apesar de Deus saber o que nós precisamos. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele quer que a gente venha expressar isso através da oração. E eu quero te convidar também a estar conosco na nossa live de oração, todo dia, né, às 22h30, nós temos aqui uma live onde nós nos reunimos para orarmos juntos. Nós oramos também no nosso individual, lá no nosso secreto, né? Mas é importante também orarmos juntos. Amém? Então vamos fazer isso agora, diante desta palavra, né, que o Senhor trouxe ao nosso coração, desses princípios tão poderosos, nós vamos falar com Deus. Querido Deus, neste dia, ó Pai, ó Deus, nesta quinta-feira, tantas coisas temos para fazer, tantos desafios, tudo aquilo que está à nossa frente, mas nós paramos nesta manhã, Senhor, para meditar na Sua palavra sobre esses princípios tão importantes, Senhor, de sermos luz, de sermos referência, ó Deus, de podermos, ó Pai, imitar aquilo que o Senhor fez, a forma como o Senhor viveu. Somos desafiados a pensar, Senhor, se o Senhor faria aquilo que estamos fazendo, de podermos reproduzir, Senhor, a sua forma de falar, de agir. Por isso, venha gerar em nós cada vez mais, Senhor, um coração igual ao Teu. E para isso, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos, tira o nosso eu, tira o nosso orgulho, Pai, dai-nos humildade, ó Pai, para que possamos aprender de Ti cada vez mais. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença, queremos ter comunhão contigo. Leva-nos, ó Pai, ó Deus, a esta intimidade. E também, ó Pai, a vivermos uns com os outros, porque é impossível, Senhor, nos relacionarmos contigo sem nos relacionarmos uns com os outros. Por isso, dá-nos comunhão, tira tudo aquilo que nos separa, Pai. Não deixe no nosso coração raiz de amargura. Não deixe, Senhor, que coisas mal entendidas, Senhor, mal resolvidas, venham nos afastar uns dos outros. Mas em nome de Jesus, que haja disposição em nosso coração para perdoar, Senhor, e para podermos conviver uns com os outros. Senhor, somos um corpo, Pai, formado em Ti. Cada um com o seu dom, cada um com a sua habilidade, com as suas características, Senhor, particulares. Ó Deus, uns são mais agitados, outros mais tranquilos, mas todos somos parte desse corpo. Ó Deus, as nossas diferenças é isso que nos une, ó Pai. Que possamos respeitar a particularidade de cada um, Senhor, a forma que o Senhor fez cada um, ó Pai, que possamos admirar a sua diversidade, Senhor, pois compartilhamos da mesma mesa, compartilhamos do mesmo pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Ó Deus, e ajude-nos a romper, ó Deus, ajude-nos a orar, Senhor, a estar na Tua presença. Ó Deus, quantas vezes nós nos sentimos, ó Pai, barrados, parece que às vezes é pesado e temos dificuldade em romper, mas em nome de Jesus, ó Pai, tira toda a barreira, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, quando se colocar diante de Ti, possa se sentir leve, que os céus se abram, ó Pai, que possamos falar contigo da intimidade do nosso coração, daquilo que nos incomoda, Senhor, ó Deus, daquilo que nos dá alegria, também partilhar contigo os nossos sonhos, as nossas vontades, sempre colocando diante
diante de Ti, Senhor, para que a Em Tua nome de vontade Jesus, seja ó feita Pai. e não a nossa. Sim, meu Ó Deus, Deus. conduza-nos neste dia, conduza-nos em Conduza-nos, ó vitória, Pai, Pai. para a tua glória, Ajude-nos, Senhor. Senhor, a nos Queremos calar na hora que crescer, ó Pai, precisarmos em Ti. e também a falar, Senhor, no Em momento nome de certo. Jesus. Ó Deus, dá-nos ousadia no Teu Sim, nome meu Pai, nós para queremos partilhar, abençoar, Senhor, Pai. com as pessoas que não te conhece, Sim, Senhor, a começar Senhor, da nossa que forma possamos de continuar, viver, ó Pai, que haja sempre uma alcançando palavra vidas, ó vinda de Pai. Ti, Senhor, Em em nome nossos de Jesus, lábios. eu te peço, Usa-nos, Pai. Senhor, para curar, usa-nos, Sim, Senhor, meu para Pai. libertar, Põe Senhor, as tuas esta mãos sobre terra nós, que está Senhor. tão carente Em de nome sal, de Jesus, deste ó Pai. sal, Senhor, que provoca a sede da água Oh, viva. Senhor, eu te Ó Deus, o peço, Senhor nos Pai. chamou para ser Em luz, nome Senhor, de para Jesus. fazermos boas obras. Para a Por isso, tua toma-nos glória, em Tuas Senhor. mãos e Usa-nos, nos Senhor. conduza, Usa Senhor, esta como igreja, reflexo, cada Pai, do um, ministério Senhor, de que uma maneira temos em Ti. ímpar, Senhor, Que a sendo transformação, ó usados por Pai, Ti, que temos Senhor. vivido em Ti, possa ser vista pelo Em mundo nome de e o Teu Jesus, nome Senhor, possa para ser o Teu glorificado. louvor, ó Pai. Ó Deus, continue salvando, Sim, continue meu Deus, curando, continua Pai, alcançando, libertando, Senhor. Senhor. Ó Deus, são Em tantas nome de causas Jesus. que trazemos a Ti, É, mas meu nesta Pai. manhã, Senhor, eu quero dizer muito obrigado. Louvado Louvado seja seja o Deus Teu nome, pela porque o unidade, Senhor tem nos pelo amado de corpo, forma pela indescritível, igreja Senhor. de Cristo, Pai. E o Teu amor tem alcançado Sim, a terra. meu Deus. Oh Deus, Tem usado todos os as Seus nossas atos vidas são pra atos de amor, porque Nós te Tu és bendizemos, amor. ó Pai, Que Tu és possamos maravilhoso, enxergar Tu o és Teu amor na fiel, Tua obra, Senhor, em em tudo nossas aquilo que o vidas, Senhor faz. fiel com Por esta isso, obra, Senhor, Senhor, em nós nome de exaltamos o Jesus. Teu nome e Aleluia, glorificamos a Senhor. Ti, Senhor, que é digno de Bendito louvor. seja o Teu Em nome. nome de Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Deus Amém. abençoe o seu dia.